Sérgio. Hoje não foi tão fácil para chegar nesse lugar, porque ontem, algumas horas atrás, eu estava dentro de um ônibus a 5 horas de viagem de distância daqui, mas Deus deu vitória e nos fez chegar. Sou grato pela vida do irmão José, pela vida da irmã Carla, os amigos que aqui estão, pela vida do pastor Theo, que é um prazer estar aqui mais uma vez com ele. Meus queridos, eu estou feliz. Tenho que confessar uma coisa. Por mais simples que for a apresentação da peça, ela já falou comigo neste lugar. Eu já poderia sair daqui dessa noite porque eu já ouvi e já vi Deus falar dentro dessa casa. Aleluia. Mas como dizem, não há culto sem palavra de Deus. E não há culto sem o louvor que é prestado ao Senhor. Aleluia. Então eu quero nessa noite trazer uma mensagem a qual o Senhor colocar no meu coração. E que quem tem Bíblia, tome a sua Bíblia e eu coloque os pés. A hora que nós fizemos menção da palavra do Senhor. Aleluia. Juízes capítulo 6, versículo 11 em diante. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do Calvário, que estava em Ofrá, que pertencia a Joás, a Biazitra, e Gideão, seu filho. Estavam malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse-lhe: Ó Senhor, é contigo. Homem valente, respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, Senhor, é conosco, porque nos sobreveio tudo isso, e que é feito de todas as suas maravilhas, que nosso pai nos contara, dizendo: Não vos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Só até aí, quem tem assento, glorificando e exaltando a glória do Senhor. Olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga para ele: você aqui nessa noite não veio para perder, mas sim para ser um guerreiro vencedor. Lendo o texto de Gideão, o texto da qual fala de Gideão. A história nos conta que Gideão era um dos 7 juízes daquela época, contemporâneo do juiz Eli. Um homem agora temente a Deus, um homem agora não temia o perigo, pois nós podemos ver no texto que ele protegia o trigo do seu pai. E o interessante do texto, como alguns pregadores costumam dizer, é que no lagar não é lugar de pisar trigo, mas sim vinha, uva, para preparar um bom vinho. E diz a história que Gideão estava ali, malhando o trigo para protegê-lo dos medianitas. Um povo muito feroz, um povo agora era um povo de guerra. Tinha um exército muito poderoso, que tinha dizimado alguns reis e alguns príncipes daquela época, e tinha sobre a sua mão um grande império e grandes guerreiros. Um povo a qual colocou o povo de Israel debaixo de um jugo de escravidão, debaixo de um jugo de sofrimento, a qual o povo de Israel não tinha liberdade nem sequer para glorificar ao seu Deus. Mas parando para ver a história e entender a história, a luta que veio sobre o povo de Israel não foi em vão. Não foi porque Deus tinha desamparado, como Gideão disse para o anjo. Não foi porque Deus tinha desprezado o povo naquela época. O motivo de tal coisa ter vindo sobre o povo de Israel é
porque eles tinham esquecido de adorar a Deus. Eles tinham esquecido de adorar ao Deus verdadeiro. E eles começaram a adorar Baal, imagens e esculturas. Se nós podemos contemplar o texto, continuar lendo, do capítulo 5 até o capítulo 8, nós poderemos ver que Joás, o pai de Gideão, era um homem que era completamente idólatra e tinha na sua casa um altar de Baal. A primeira coisa a qual Gideão, depois do seu chamado, teve que confrontar foi o seu próprio pai. Deus disse para ele: destrói o altar de Baal que tem dentro da tua casa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Olhando para o tema, para o nome dessa mocidade, Mocidade Tabernáculo de Deus. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, tabernáculo. E se nós somos templo do Espírito Santo, significa que o nosso coração é um altar. Mas não um altar, meu querido, para ficar colocando angústia. Não um altar para ser possuído de tristeza. Não um altar para estar sendo contemplado com injúrias. Um altar não é um altar para ser contemplado e cheio de ódio, mas é um altar para que a chama do Espírito Santo esteja ardente continuamente, para que o fogo não apague sobre a sua vida e para que você tenha certeza que Deus ainda é contigo. Ei, e que as vitórias de Deus ela não falha. Ei, tem gente que diz: Deus tarda, mas não falha. Mentira, Deus não tarda e nem falha. Ele chega na hora certa. E deixa eu lhe dizer uma coisa: nessa noite é a hora certa para Deus trabalhar em prol da sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa história que um anjo do Senhor aparece a Gideão. Se você parar para ler o Antigo Testamento, você vai ver que várias vezes apareceram anjos diante dos profetas para enviar um recado, para dar uma mensagem para os profetas. Esse anjo, como denominam por aí, é um anjo Gabriel. Um anjo é a volta de mensagem para o povo lá do céu para a terra. E parando para entender tal coisa, e parando para estudar a respeito de angiologia, eu parei para entender e perceber uma coisa: o anjo a qual aparece a Gideão não era um anjo qualquer, era um anjo muito mais do que especial. Porque se você parar para ler em outros testamentos, em outros textos, você nunca vai ver um anjo oferecer sacrifício. Você nunca vai ver um anjo sentar-se e um servo dizer: espere um pouco, porque eu quero prestar sacrifício para ti. E o anjo vai permanecer lá sentado esperando alguma coisa. Parando para entender isso, nem é o texto que se fala de Jó, no vale do Jebó. A Bíblia diz que depois de ter passado os teus filhos e as tuas esposas depois de Jordão, ele fica sozinho no Jebó e luta com o anjo. O mais interessante de tudo é que Jó, ele teve uma muita experiência com Deus, porque não é para qualquer um lutar com as forças celestiais. Não é para qualquer um ser ferido por um anjo e continuar a sua caminhada. É muito difícil lutar com o anjo Jacó. Jacó, meu querido, quem lutou com o anjo não foi Jó, foi Jacó, desculpa. Diz a história que ele para lutar com o anjo, e ele diz: enquanto tu não me abençoares, tu não poderá voltar aos céus. Enquanto tu não me dá a minha vitória, tu não poderá voltar aos céus. Aleluia. Mas só que aí deixa eu dizer uma coisa: o anjo apareceu para Gideão, era o próprio Jesus Cristo em corpo de glória e em majestade angelical. Glória a Deus. Aleluia. Por que você me diz isso? Porque ele aceitou o sacrifício. O único que ele receber sacrifício é Deus, Jesus e o Espírito Santo, e mais ninguém. Tem até uns que fazem sacrifício a deuses estranhos. Tem até uns que fazem adoração a deuses a qual não recebem adoração a feita. Diz os historiadores que certa vez o pai de Abraão, saindo para uma viagem, disse para ele: meu filho, toma conta do altar, toma conta das minhas imagens.
pai, está vendo aquele santão lá no meio, lá no canto lá. Eu comecei a dar comida para os santos menores, para ser mais gentil. E aquele grandão lá ficou furioso e veio quebrando tudo aqui, quebrou os pequenos tudo. Só ficou os caras. O pai de Abraão olhou para ele: mentira. Como é que um santo que não fala, tem ouvido, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem perna, mas não anda, tem mão, mas não pode estender para abençoar o povo? Você está mentindo, Abraão. Abraão vira para o seu pai, aponta o dedo na sua cara e diz: como é que o Senhor pode servir um Deus que não fala? Como é que o Senhor pode ouvir um Deus que o Senhor clama e chama por ele e ele não responde? Fiel somos nós, que servimos a um Deus que fala, que ouve, que além de tudo anda e estende as suas mãos para abençoar o teu povo. Ei, você pode até estar pensando que ainda não se levantou, mas Deus já está de pé, com as suas mãos estendidas sobre esse lugar, e está dizendo: tem chuva de bênção para ser derramada. Vamos crer nisso. Levanta a sua mão, levanta a sua mão, levanta a sua mão. Aleluia. Aleluia. Gideão, um homem valente, um homem a qual não teve medo antes, e apontou o dedo no dedo dos profetas no rosto do anjo e disse para ele: sim, o Senhor é conosco. Porque o povo de Israel está perecendo, porque o povo de Israel está passando por essa situação. O Senhor nos desamparou. O Senhor nos abandonou e nós estamos jogados, estamos órfãos de pai. E é aqui que eu entro na mensagem. 3 coisas que o guerreiro tem que suportar. 3 coisas que o guerreiro tem que suportar. A primeira coisa que o guerreiro tem que suportar é o silêncio. E o silêncio de Deus. A Bíblia diz que nós somos guerreiros, somos um exército de Deus. A Bíblia diz que Gideão e o povo de Israel já não escutavam mais Deus falar com eles. Coisa triste é quando Deus se cala, pastor, e não fala mais com o seu povo. O nosso coração ele fica angustiado, a nossa alma já não se alegra mais. Se nós saltávamos de alegria hoje, já não saltamos mais. Se nós ríamos hoje, já não sorrimos mais, porque a força dos nossos lábios já não nos pode esboçar um sorriso. Porque a alegria verdadeira já não brota mais dentro do nosso coração. Parece até que a fonte a qual a Bíblia diz que jorra de dentro do ser humano já se secou. Parece que o nosso ministério está em uma tragédia, uma lamúria, uma derrota. Tudo quanto a gente faz não acontece, não vai para frente, não rende, não prospera. Mas nessa noite eu vim como um profeta de Deus para te dizer uma coisa. É no silêncio que Deus envia um anjo para falar contigo. É no silêncio que Deus envia um anjo para falar contigo. Eu lembro eu de Elias fugindo de Jezabel. Corre para dentro de uma caverna e se esconde. Caverna, meu querido, não é lugar de crente. Por que, Rosmar? Porque caverna é úmida, você não vê a luz. Caverna, você sente frio, porque você está no meio das trevas. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus te chamou para a luz e não para fazer parte das trevas. Deus te chamou para fazer a diferença no meio das trevas. Deus te chamou para ser a luz dessa terra. Está me entendendo, meu querido? Eu acho que não, porque se você tivesse entendido, você teria abrido a boca e dado glória a Deus. Glória a Deus.